Então, vamos gravar. Para aparecer uma mulher inglesa aí, vocês apertam um botão que aparecer para permitir. Então, muito bem, querido. Então, que Deus abençoe as irmãs e vamos tentar compartilhar. Obrigado, irmã Franciele, pela ideia, viu? Tá vendo aí? Ninguém trabalha sozinho, né? Obrigado, querida. Então, nesse texto que lemos aqui, Deus escolheu vocês e a nossa função como pastor é capacitar, mas o pastor não sabe de tudo, né? Com certeza, muita coisa o pastor não sabe, mas o pastor ele precisa estar motivando, precisa estar, às vezes, empurrando, às vezes cobrando, né? Mas, acima de tudo, colaborando de alguma forma, né? Orientando, supervisionando, né? Então, sempre temos que reconhecer a nossa imperfeição, limitações, também precisamos ser humildes e reconhecer que não sabemos de tudo, né? E vamos orar ao Senhor neste momento, diante de tudo que nós já vimos na palavra e os desafios. No final de tudo, a irmã Sônia estará orando, tá? Mas neste momento a gente vai orar agora. Pai querido, queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos, ó Pai, reunidos aqui no Ministério Infantil. Queremos agradecer pela vida de cada professora, irmã Sônia, Franciele, Damares e a missionária Virgínia, que o Senhor possa capacitar. E o desejo do nosso coração é que esse ministério se aperfeiçoe, que o Senhor abra portas, que possamos melhorar, que possamos, ó Pai, sempre dedicar com alegria, com dedicação, com amor, porque nós estamos tratando de vidas pequeninas, de crianças, ó Pai, que nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem usado essas professoras, essas irmãs, para levar a mensagem de salvação, o evangelho para o coração dessas crianças, Pai. Abençoe cada um das nossas crianças em nossa igreja, seus pais, suas famílias, seus lares. Abençoe a nossa igreja. E o nosso pedido nesta noite é que o Senhor venha estar abrindo portas. Que o Senhor venha nos dar condições de realizar atividades e melhorar a cada instante para podermos, ó Pai, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Somos carentes, ó Pai, da Tua graça, da Tua direção, e sem Ti nada somos. Colocamos a nossa amada igreja em Tuas mãos, ó Pai, para que a visão do Ministério Infantil, de investimento, de fortalecimento, de dedicação, enfim, Pai, de prioridade, possa estar no coração de todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, e as misericórdias do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, eu quero passar para a irmã Sônia. Eu estou com 2 probleminhas aqui que eu vou, com certeza, intercalar com o que a irmã Sônia vou colocar, mas eu vou esperar ela compartilhar aí o que está no coração dela. Algumas coisas ela já compartilhou comigo e o que eu vou compartilhar de algumas dificuldades aqui é coisa meio nova, viu, Sônia? Mas a gente vai conversando aqui o que a gente pode resolver. Mas vamos ver o que a gente pode fazer, né? Irmã Sônia, tem a palavra, minha filha. Depois a gente vai complementando alguma coisa que eu anotei aqui, que talvez pode ser útil aí para vocês, tá? Boa noite, irmãs. Eu gostaria muito que a irmã tivesse, né, Damares, aqui. Nós somos tão poucas. Se eu soubesse que ia ser só a Fran, eu ia ali na casa dela. Brincadeira, pastor. Mas eu sei que a missionária está aí participando também. Então, eu tive algumas ideias, né, sobre o Ministério Infantil, mas eu chamei o pastor para perguntar o que a gente ia fazer durante o mês da criança, né, que é outubro, por conta da pandemia. Então, não sei se poderia abrir o espaço para as outras crianças de fora ou se ia ser só para nossas crianças, porque a gente ia planejar para ver como que a gente ia fazer tudo isso. Aí o pastor falou que ia estudar, né, pastor, sobre a ideia e tudo, e depois a gente ia fazer uma reunião. Então, eu volto a palavra para o pastor de novo, né? Que o pastor vai nos direcionar, vai nos falar, nós vamos orar sobre o propósito. Tá bom, pastor? Aí o senhor pode colocar aí. Ok. Assim,
é interessante que a gente crie esse hábito na verdade, eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Sônia nesse sentido, que é sabedoria, né? Porque, assim, nós estamos tentando ensinar a igreja que existem... tem a nossa assembleia, né? Os irmãos sabem. Nossa assembleia hoje tem tentado funcionar bimestralmente. Muitas igrejas funcionam mensal, outras bimestral. E eu acho que a nossa pode caminhar para trimestral, né? Por que trimestral? Porque o nosso estilo de trabalho ministerial, pastoral, é de entender que a assembleia ela vai homologar decisões que foram tratadas em reuniões de liderança e de ministério, né? Então, assim, às vezes as reuniões de assembleia elas são muito complicadas e às vezes existem discussões que eu digo para as irmãs com todo o coração aberto. Existe muita coisa que não é de Deus que acontece, né? Então, aí por conta disso, muitas igrejas passam por muitos problemas. E às vezes a filosofia de trabalho que o pastor tem tentado ensinar para a igreja, ela é a filosofia de uma igreja que seja uma igreja grande, né? Você fala, pastor, mas nosso grupo é pequeno. Às vezes você faz uma assembleia e já resolve todas as questões que precisa. Pode ser que sim, pode ser que sim. Só que a igreja ela vai crescer, irmãos. Irmãs. Então, assim, na minha cabeça, como da Virgínia, nós que somos missionários também, a nossa visão é de igreja grande. Então, a gente fica pensando assim, porque o nosso grupo é pequenininho, somos tão poucos. Eu não penso assim. Claro que a realidade hoje mas se eu pensar que o nosso grupo vai ficar sempre assim, então a gente não precisa fazer reunião de planejamento, a gente não precisa reunir, entendeu? E às vezes não precisa se preocupar muito com ata, esses trem tudo, né? Não sei se você já se questionou assim, o pastor inventa tanta coisa, reunião de liderança, de ministério, aí vem a assembleia, tem ata, tem isso. Para que tanta coisa? Não era só falar e resolver, era só, às vezes, você chama 2, 3 irmãos, está resolvido, aí o pastor fica chamando A, B, C, D e E para resolver determinadas coisas. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que a igreja se prepare para aquilo que Deus vai fazer na nossa igreja. Porque essa é uma visão de crescimento. Uma visão de que essa igreja ela vai crescer, ela vai estar grande, e ela precisa trabalhar uma estrutura desde cedo, desde quando ela é pequena. Porque toda casa, antes de ser grande, ela começa da estrutura da base. E voltando àquilo que a irmã Sônia, a que estamos aqui, o objetivo, a gente trata aqui reuniões para a gente levar também para reunião de liderança ou de assembleia. Né? Geralmente a gente procura entrar em consenso nas reuniões de liderança. A gente procura entrar em consenso. E aqueles assuntos que não há consenso, a gente leva para votação em assembleia. Né? Então, para que a coisa seja mais apaziguada e seja mais objetiva. Não sei se você percebeu também, as irmãs têm percebido, que as reuniões de assembleia têm funcionado como culto administrativo. Né? Você vê que nós estamos dando um formato diferente, né? Louvor, oração, testemunho, né? Porque a gente entende que tudo na igreja é espiritual. Tudo é espiritual. E eu estou falando isso, irmã Sônia, porque é o seguinte, às vezes a gente percebe que algumas áreas da nossa igreja, departamento, ministérios, às vezes tem um desejo de fazer algumas coisas, ou comprar, ou adquirir, enfim, qualquer coisa. E, às vezes, quando chega em determinadas reuniões, assembleia, aí, por conta da palavra de algum irmão, de alguma irmã, todo mundo desanima. Né? Então, a gente tem... O que o pastor quer falar? Olha, o que eu quero colocar para as irmãs é o seguinte. Eu dou prioridade para as pessoas que fazem parte daquele ministério. Então, por exemplo, vamos colocar assim, se houvesse um ministério de patrimônio, e existisse uma equipe e falar assim, o pastor está reunindo o Ministério de Patrimônio para fazer um orçamento na igreja, porque vai ser feita uma reforma na igreja. Né? Então, essa equipe ela vai trazer alguns projetos. Né? Então, quando trouxer o projeto para a reunião de liderança, alguém que não faz parte do projeto não pode trazer outro projeto diferente. Não pode. Pode até dar alguma sugestão, entendeu? Mas não pode falar assim, não deve fazer. Não. A equipe,
ela se programou, ela trabalhou, ela trouxe sugestões para a igreja para ser analisado, não pode ser descartado. Se as irmãs estão entendendo, né? Então, isso é importante, porque eu sei que o Ministério Infantil tem alguns projetos aí, né? Eu já ouvi falar e tal. Aí, quando chega na hora da reunião, o pastor fala, cadê a opinião, cadê as necessidades do ministério? Aí ninguém aparece. Aí, quando chega na Assembleia, mas o Ministério Infantil, não, agora já passou. Então, assim, é por isso que nós temos que ter um pensamento único, porque são 4 professoras. Se as 4 professoras disserem, pastor, nós queremos isso, isso e isso, eu vou dar prioridade ao que vocês querem. Né? É claro que também a gente tem que levar em consideração a realidade da igreja toda. Eu, como pastor, vou dar orientação. Olha, irmã Sônia, vocês querem isso, mas existe uma realidade assim, assim, assim. Eu oriento vocês a apresentarem 2 tipos de projeto, 2 tipos de sugestão. Né? E aí a gente vai levar para a igreja e vai votar. Às vezes é o tempo de fazer, às vezes não é, tem que esperar, alguma coisa nesse sentido. Né? E você já sabe o seguinte, os irmãos já ouviram, se a igreja tem saldo na conta, é para gastar. A igreja não tem poupança, não. A igreja tem conta corrente. Né? Então, assim, a gente precisa entender isso para poder as coisas fluir na igreja. Né? Mas a gente vai trabalhando paulatinamente. Os 2 problemas, Sônia, que eu quero colocar aqui, Sônia, é o seguinte. O mês de outubro é o mês da criança. Né? É o mês que a gente separa, as igrejas batistas todas também fazem isso. A gente procura seguir o calendário da Convenção Batista Brasileira, mas também não é obrigatório seguir como está lá. Outra coisa também, eu queria, assim, minhas 2 preocupações é o seguinte, irmã Sônia, é que nós temos 2 problemas. A pandemia, porque ainda eu estava vendo no decreto, existem ainda muitas limitações em relação a eventos. Né? Então, assim, pode ser que no mês de outubro esteja tudo liberado, em nome de Jesus. A gente quer que o mais cedo possível libere. Esse é um problema que atualmente temos. Segundo, outra coisa, no mês de outubro, no mês de setembro e no mês de outubro, o pastor vai estar ausente da igreja. Eu só vou estar presente certo apenas os 2 primeiros, o primeiro domingo de setembro e o primeiro domingo de outubro. Os outros domingos eu estarei ausente por conta da promoção da campanha missionária, né? Esse mês de setembro e outubro é quando os missionários saem para viajar, ir nas igrejas, falar de missões. E esse ano tá pior, assim, não vou dizer que está pior, mas vai ser mais puxado para mim, porque o pastor Jeremias, um missionário, está chegando aqui em Uberlândia, para poder, um missionário de missões, e eu vou precisar estar com ele também. Por isso que eu vou ter que estar bem ausente da igreja nesses 2 meses. E aí, por conta disso, eu fico muito inseguro, irmã Sônia, realizar qualquer evento na nossa igreja sem estar presente. Apesar que eu possa até não fazer nada, né? Eu posso até não fazer nada, mas assim, o pastor, ele precisa estar presente, porque tem questão assim de supervisão, alguma urgência, alguma necessidade, e uma outra coisa, a questão também financeira, né? Porque quem autoriza os gastos é o pastor. Nós temos hoje uma conta que existem 2 pessoas que vão confirmar qualquer tipo de gasto. O presidente, que é o pastor, e a tesouraria, né? Então, assim, não tem como faltar as 2 assinaturas, as duas autorizações, né? Então, assim, e eu digo para a irmã Sônia, para as irmãs, que atualmente na nossa igreja, eu ainda estou um pouco receoso de deixar algumas situações acontecerem sem a minha presença, né? Porque, assim, na minha ausência, quem vai estar acompanhando é o vice-presidente, que é o irmão Luiz Roberto. Né? O irmão Luiz é uma pessoa competente, só que eu também me preocupo por conta da fragilidade da saúde dele. Né? E aí, assim, eu sou muito preocupado com ele, porque ele fala que pode fazer tudo, mas a gente sabe que não pode, né, irmã Sônia? Então eu tenho esses 2 problemas. Mas, ao apresentar o problema, eu preciso apresentar também uma situação, uma oportunidade, uma escapatória. O que eu poderia sugerir aqui para vocês? Se vocês acatarem essa minha sugestão, lógico, né? Fique à vontade também, né? Assim, se vocês quiserem fazer no mês de outubro, tudo bem, mas
eu acho meio arriscado. Mas vamos lá. Qual seria a ideia, irmã Sônia, Franciele e missionária? Esse evento das crianças, que pode ser feito ou fora ali, na rua, ou na garagem, no estacionamento da igreja, pudesse fazer no mês de novembro. No mês de novembro. Para mim, não teria problema em realizar fora do período. Até porque a gente sairia de uma regra. Porque todo mundo está fazendo trabalho de criança no mês de outubro. Igrejas evangélicas, centros espíritas, igreja católica. Então, eu já tive essa experiência de fazer em outro momento. Foi bênção. Mas é uma sugestão que eu trago para as irmãs. Eu poderia estar mais presente com vocês e, com certeza, eu estando presente, a gente poderia já pensar em gastos, fazer um planejamento, um orçamento e fazer um trabalho, com certeza, para novembro, eu acredito que poderia, até a questão da pandemia, estar mais tranquila, né? Inicialmente, seriam esses dois problemas, irmã Sônia. Eu tô aqui, fiquei preocupado esses dias pensando como é que vai ser. Mas o que vocês acham aí? E agora passo a bola para vocês. Então, pastor, eu falei assim, chamei o senhor e tudo, para que não ficasse em cima da hora, né? Como a gente sempre está fazendo as coisas muito assim. E tudo que você não planeja fica de qualquer jeito, fica assim, né? Então, para Deus, nós temos que fazer o melhor, né? Mas, por mim, tudo bem, mas eu me preocupo muito com a pandemia. Como que vai ser? Na minha opinião, não faria nada aberto ao público. Faria com as nossas crianças mesmo, porque eu me preocupo muito com a pandemia, mas não é, a minha opinião não é de todos, né? Então, por isso que eu estou buscando, fui falar com o senhor e tudo, e assim, e a gente pode fazer outros projetos de evangelização, igual eu falei para o senhor e tal, mas pode ser em novembro, não por mim, fica tranquilo. Diga aí, Fran. Eu sou suspeita para falar, né? Para mim, falou que é festa e evento, eu estou dentro. Já pensei em mais de 5 temas aqui para esse ano. Não sei se vai ser esse, não sei se vai ser o que vem. Já estou imaginando aqui ali de fora montando um negócio alto para a gente fazer show de talento. Já pensei um monte de coisa. Também concordo em fazer em novembro, com o pastor presente junto, porque também por conta dos serviços tem que ter gente para pôr a mão na massa, devido aos eventos anteriores, porque a gente idealiza tudo, mas a gente é sozinha, e sozinha a gente não consegue fazer nada. Então, se vocês fizerem aí, eu assino embaixo e vou trabalhar, já estou trabalhando em recurso para vários temas, e tá tudo muito lindo aqui na minha cabeça, e o que vocês falar é isso mesmo. Decidir, está decidido. Então, ok, irmã Sônia. A missionária Virgínia também está aqui de acordo, né? Porque, assim, também conversei bastante com ela, está aqui de acordo. Mas, então, eu vou anotar aqui, então, seria um evento, né? Não sei qual é o nome do evento, Tarde Alegre, alguma coisa nesse sentido, se vai ser no sábado, mas como vai ser para novembro, dá para poder a gente dá para vocês já planejarem alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui evento infantil para novembro. Aí vão pensando na data. Não precisa estar tudo pronto agora, até porque não dá para fazer tudo, não dá para ter tudo certinho agora, né? Mas vocês vão ter que ter outra reunião para frente e ver os detalhes, né? Cada um trazendo sugestões, né? Então, quer falar, Fran? Então, viu, Sônia? Então, vou marcar aqui para novembro, certo? Então, esse evento infantil para novembro, possivelmente fechado para a igreja, né? Com a possibilidade, se a pandemia realmente cessar, talvez, né? Pode-se pensar algo aberto. Poderia ser assim, Sônia? Não, sim, pastor, eu concordo que eu queria muito que fosse aberto, né? Mas não sei se vai poder por conta. O senhor falou com a Eude? Se eu falei com a Eude?
Sobre a prefeitura lá. Sim, desculpa. Eu conversei com ela para me ajudar, para orientar, porque ela está lá mais perto. Ela me mandou esses decretos, deu uma olhadinha, foi o que eu te falei. As limitações agora estão muito grandes, né? Então, se fosse para fazer esse mês que vem, por exemplo, se fosse o caso, seria totalmente descartável, né? Não teria como, né? Uma questão também que ela me falou lá, que eu não estava sabendo, é que a prefeitura decretou de abastecimento de água, né? Quer dizer, esse período agora, eu não sei até quando, né? Eu sei que esse mês e o outro, eu acho, evitar de gastar água. E, nesse caso, esse evento, com certeza, teríamos que lavar e gastar depois água. E diz que o pessoal está denunciando mesmo o gasto, né? Então, tem esse problema também, que a irmã Eudes me colocou para mim, que eu não lembrei de falar antes, mas tem essa questão também. Então, o mês de novembro talvez seria melhor, porque é um pouco mais distante e esses problemas poderiam já não existir mais, né? Agora também vai vacinar as crianças até 12 anos, né? Os adolescentes. A partir de 12, é? Hoje teve uma cliente minha aqui, ela falou que é 12 anos, até 12 anos. Então, isso já ajuda, né? Então, vamos orar e Deus vai estar à frente, né? É verdade. Colocar diante de Deus. Beleza. Então, vamos passar para outro assunto aqui. Sônia, pode prosseguir aí. O que está no seu coração aí? Não, pode falar aí, pastor. Não, mas é tu que sabe das coisas, velho. Pode falar. Eu vou só aqui, tem muitas, igual eu já falei, tem muitas coisas, mas nós precisamos de espaço, né? Nós precisamos, de espaço na igreja. Por exemplo, a gente poderia convidar, mas convidar como? Para sentar onde? Não tem espaço. Ali, se for um pessoal convidado, já não tem espaço para sentar, entendeu? Então, está complicado. Ocupava o tempo, né? Isso. Já tem que ficar lá de fora, porque tem hora que as cadeiras estão todas tomadas. Isso, então, nós temos que orar que passe logo essa pandemia para que a gente possa desenvolver mais o trabalho. Uma coisa interessante que a gente... esse ano, e esse ano passado, por conta da pandemia, muitos projetos nas igrejas todas ficaram muito difíceis de acontecer. Muitas aconteceram também, mas ficou inviável demais. Mas a gente precisa orar a Deus e sonhar, colocar diante do Senhor. E eu quero até dar uma palavra para vocês aqui, o seguinte: olha, irmãos, eu não sei necessariamente a mentalidade de vocês em relação à nossa igreja, a crescimento de igreja, mas é como eu falei no começo, nossos projetos e planejamentos é para a igreja que vai crescer. Então, o que tem que fazer para isso? Se estou orando, Deus, faz crescer a nossa igreja, envia crianças, queremos ver um monte de crianças. Quando a gente ora com fé, isso move as nossas atitudes. Isso gera em nós atitudes. E aí o Espírito de Deus vai começar a trabalhar. Porque se a gente pensar assim, não, nosso grupinho está tão bom, está tão legalzinho ali, cheirosinho, aconchegadinho, né? E aí, então, ficar naquele trem ali, assim, eu estou falando assim com todo o carinho do mundo, viu, irmãos? Mas, assim, não vai sair do lugar, né? Não vai sair do lugar, e aí o que acontece? Temos que pensar o seguinte: se esse ano a gente não pode fazer uma coisa muito grande, vamos pensar nas próximas... Não precisa ser também a questão só do outubro, pode ser também o outro mês também, de férias, né? Assim, tem várias datas no ano, ou pelo menos 2 ou 3, né? Junto com a de outubro, que a gente pode pensar num evento para fechar aquela rua ali, né? Para fechar aquela rua, de ponta a ponta. Isso dá para se fazer. Tentar alocar um palco, procurar alguma igreja que tenha alguma coisa, pedir emprestado, ou então locar mesmo, investir, né? Então, o dia da igreja é para investir na obra, né? Se tiver saldo, a gente investe mesmo, né? E aí, por isso que é importante a nossa fidelidade. E aí, então, enfim, a gente pode também, se às vezes o caixa da igreja não comporta, a gente vai fazendo cantina pelo Ministério Infantil,
entendeu? Lá na igreja, a gente não vai vender dentro da igreja. A gente pode vender naquela parte externa ali, do estacionamento, fazer uma barraquinha, levantar fundos. A gente pode levantar dinheiro de diversas formas, tanto na época de missões, como na época fora de missões, que seria um caixa para o Ministério Infantil, entendeu? Agora, um caixa que seria depositado na conta da igreja, mas seria um fundo do Ministério Infantil, entendeu? Então, assim, se a gente não pensar assim, a gente vai ficar sempre esperando, vamos esperar ver se tem dinheiro no caixa da igreja, vamos ver se os irmãos ajudam. Quer dizer, nós conhecemos tantas pessoas ao nosso redor, amigos, conhecidos, colegas, vizinhos, que a gente pode fazer uma cantina, vender, ali pegar a semana, dar para cada família da criança. A criança, não é que a criança vai vender, mas os pais vão ajudar, né? Oferecendo para o vizinho doces, alguma coisa assim, para levantar algum dinheiro, né? Então, e também vender no pós-culto, né? Os irmãos saem ali, tem uma cantina das crianças, do Ministério Infantil, pronto, tá ali, entendeu? Se a gente não começar a trabalhar isso, a gente vai ficar na mesma situação, mas assim, são só sugestões, viu, Sônia? São ideias que a gente precisa colocar diante de Deus e orar ao Senhor para levantar fundos, porque tudo gasta dinheiro. Tudo gasta dinheiro. Tudo gasta dinheiro. E a gente vai tirar da onde? Às vezes o caixa da igreja não vai ter, né? Às vezes não vai ter o que a gente quer, né? Bom, então fica aí essa questão, da questão de a gente sonhar projetos e tudo mais. Então, evento de novembro. Bom, outra coisa que eu ia falar aqui, Sônia, aí você vai complementar. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso aí, de futuros projetos, de levantar, talvez, a ideia de um fundo, de um fundo para o Ministério Infantil. Vou até anotar aqui, mas vocês que vão desenvolver essa ideia e trabalhar para a gente correr atrás. E quais são as dificuldades que a gente tem hoje? Pode falar, Fran. Pastor, esse assunto a gente conversou também um tempo atrás, e eu tenho, desde todos os assuntos do grupo, eu tenho tudo anotado. E o senhor deu algumas orientações lá no grupo e eu anotei todas, principalmente em relação à oração. E de lá para cá, já, eu tenho orado, eu tenho pedido para Deus, e eu tenho tendo algumas impressões, alguns sentidos de que Deus sempre, eu tenho uma igreja aqui na minha rua, ela é católica, não é evangélica, mas o Senhor, ele tem quebrado isso no meu coração, porque ele sempre me pede para ir atrás desses lugares, né? Tem o postinho aqui perto, que vira e mexe, está cheio de criança. Tem, assim, com muito cuidado, eu entrar nesses lugares e perguntar como que é feito o trabalho infantil com as crianças, principalmente na igreja e em alguns outros estabelecimentos. Então, eu tenho sentido um pouco de vergonha no sentido de que, igual, né? O que eu vou falar? O que eu vou perguntar? Então, também sinto no meu coração de montar já há muito tempo pequenos grupos aqui em casa das crianças para ensinar a Bíblia de uma forma bem lúdica. Não é um período longo, não é nada disso, mas assim, buscar aqui no meu bairro mesmo, trazer essas crianças, mas eu preciso também organizar como que isso vai ser feito, principalmente por conta da forma do Daniel hoje, de formas financeiras, porque a nossa vida ainda está toda embananada, né? Então, isso é um desejo que já arde no meu coração há muito tempo. Acho que eu cheguei a conversar com o senhor um tempo atrás. E Deus realmente tem me dado o aval, tem me levado a pessoas nesse Brasil todo que trabalha e começou com esse trabalho, me mostrou qual foram as ideias iniciais ali, como que foi as dificuldades, eu tenho anotado tudo. Então, desejo eu tenho, curiosidade eu tenho, fome eu tenho e disposição eu também tenho. Então, só que sozinha, como eu falei, sozinha eu não consigo fazer. Mas essas programações aí, a gente tem que também procurar, às vezes, pelo menos uma vez no mês, não sei, fazer um trabalho de evangelismo ali constante na nossa igreja, porque o que mais tem ali é aquelas crianças ali, né? E totalmente assim, com o pé no chão, não tem nem aí com nada, carente, mas como foi a irmã Rojane falou, não para a gente usar elas como isca, mas
ter amor pela criança mesmo, sabe? Se envolver com ela. E isso é um serviço que eu imagino que não seja muito fácil, porque a gente já tem os nossos afazeres, então a gente também tem que intensificar a oração nesse sentido, para a gente tirar um tempo mesmo para trabalhar para o Senhor. Por exemplo, não, tal horário na agenda nós vamos reunir para poder ir fazer uma evangelização no bairro. E ir fazer mesmo, sabe? Porque a gente sabota a gente mesmo. A gente faz, não, nós vamos fazer, que nós vamos fazer, e acaba fazendo nada. Porque na hora que você marca aquilo ali, você fala assim, ah, não, mas eu tenho aquilo outro para fazer, eu tenho aquilo outro. Então, como se fosse um compromisso mesmo, sabe? Todas juntas, como se a gente se prepara para ir no culto, isso também é um culto ao Senhor, de forma diferente. Então, a gente pegar aí, por exemplo, nós vamos bater em tantas casas, nós vamos bater em 5 casas cada uma. Ter ali o papel, anotar, sabe? O que foi hoje? O que você fez? Com quem você conversou? Sabe? Qual foi o ponto fraco daquela criança? O que ela falou para você? Sabe? E fazendo isso constantemente, não sei, uma vez no mês, a cada 6 meses, que seja um prazo maior, mas que seja constante. Porque se a gente não começar, como é que a gente vai fazer? E a gente não começa, como o senhor falou, lá de cima. A gente começa com um pouco mesmo, sabe? Eu dou de exemplo aos meus cursos aqui. Desde o meu primeiro ano de Ministério Infantil, o senhor falou para mim, eu quero que você ensine. E eu ia entrar no mundo aí na mundo das mídias sociais, tem N professoras renomadas e tops e mais não sei o quê, e o Senhor me colocou lá dentro, ele falou, é para você ensinar isso que você faz. E aí realmente no começo eu fui com muita vergonha, sabe? Lancei o meu primeiro curso online, eu tive duas inscritas só, sabe? Verdade, 2 inscritas, e isso eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha, orei para Deus, falei, Senhor, o senhor me chamou para ensinar 2 pessoas não precisa não, só que não é a quantidade, é a qualidade dessas 2 pessoas. E aí eu não fiz direito, não fiz nada direito. E aí o Senhor falou, é para continuar a ensinar, lança o segundo curso. Lancei o segundo curso, vieram 40 pessoas, sabe? 40 pessoas. Umas eu dei o curso porque realmente queria fazer e não tinha um dinheiro, mas eu falei, Senhor, isso vai virar a minha fonte de renda, porque eu dediquei minha vida ao Senhor. Eu quero que a minha vida, o meu trabalho, seja através da obra, daquilo que eu faço. E daí, então, nos próximos, eu já fiz estou no terceiro curso. O terceiro curso, ele virou para mim e falou assim, eu quero que você ponha gratuito. Eu falei, mas como assim? O senhor fala que eu vou viver disso e aí o senhor fala para pôr gratuito? Beleza, eu quero que você ensine 1 ano gratuito, mas eu não sabia até então. E aí eu ensinei, vieram mais de 1.500 pessoas inscrever. Se inscreveram, eu fiquei ali 1 ano gratuito. Quando deu 1 ano e pouquinho, o Senhor falou, fecha o grupo. E até esse 1 ano já tinha 2.500 pessoas. Hoje eu tenho um grupo de 2.700 pessoas. Lógico, todo mundo faz? Não, mas as pessoas estão te observando. E sempre quando uma coisa e outra você pode suprir ali no lugar daquela que não faz, a pessoa sempre vai recorrer a você. E outra também que você está obedecendo é a Deus, não é porque as pessoas estão te vendo, sabe? Então, se a gente começar e eu tiver, por exemplo, parcerias, né? Aqui mesmo entre nós professoras, vamos fazer o projeto? Vamos fazer? Vamos. Então, se a gente se dispor a fazer, é igual o senhor falou, as coisas vão começar a acontecer, né? E sem a gente perceber, vem 1, vem 2, todo o caderno de planejamento que eu faço todos os anos, eu comprometi com o Senhor, todos os anos eu crio um caderno de planejamento. E você sabe quantas listas de numeradas de 1 a tanto eu coloco de lista da nossa igreja? Eu coloco lá de 1 a 30 crianças, 1 a 60 crianças, sabe? Porque eu chamo a existência e oro todos os anos, eu falo, Senhor, esse ano esse caderno vai ser preenchido. Esse ano esse caderno vai ser preenchido. E assim, a gente desanima, porque a gente tem 5 crianças hoje e outra, o Lucas já está saindo também, entendeu? O Lucas já está saindo. O ano que vem, o Lucas definitivamente não está mais. E elas vão crescendo. Então, o que acontece? A gente tem que, igual o senhor falou, conta corrente. Você tem que correr, sabe? Renovar, correr, vai embora dinheiro, entra dinheiro.
vai embora criança, entra criança, põe as crianças para trabalhar, põe as crianças para evangelizar. E elas falam, gente, Jesus, sabe? Então, não é só as professoras, as crianças, principalmente as crianças, falam de Jesus. Então, eu tenho muito sonho no meu coração referente ao Ministério Infantil. O meu trabalho hoje é ligado ao Ministério Infantil. Não sei para quê, não sei ainda, mas eu sei que eu estou sendo obediente a Deus e eu tenho certeza que Deus tem grandes sonhos para realizar ali na nossa igreja. Eu também vejo nossa igreja grande, muito grande. É isso tudo. Antes de você falar, Sônia, eu vou passar a palavra para você. Assim, uma coisa que tudo que a irmã Franciele falou aí, eu também já falei na igreja o seguinte: nós tivemos 8 anos e meio em Santa Vitória, tivemos trabalhos infantis. É claro que eu não posso chegar e falar assim, o que o senhor fez lá com a missionária, vai fazer aqui em Uberaba. Não é assim. São realidades, tem que ver os contextos. Mas, assim, eu posso compartilhar algumas coisas que a gente fez que, assim, talvez a gente pode pensar em alguma coisa, não que seja igual, mas que a gente pensar assim, que às vezes nós colocamos muita dificuldade, né? Por exemplo, nós fizemos um trabalho de capelania escolar, fizemos um trabalho de esporte, fizemos um trabalho infantil, fizemos um trabalho de evangelismo infantil. Por exemplo, lá nós mudamos de casa e abrimos na garagem da nossa casa um evento chamado Clubinho Bíblico Infantil, né? Como é que a gente começou, Franciele? A gente começou distribuindo convites nos vizinhos, nas portas, ali do nosso bairro mesmo. Mas era um projeto que acontecia todos os sábados, né? Então, ali era a prioridade nossa. Eu estava revitalizando a igreja, pastoreando, mas nós tínhamos também esse trabalho de evangelização, que é um trabalho de crescimento de igreja. Trabalho de crescimento de igreja é evangelização, não tem outra coisa. E aí nós dedicávamos mesmo. O que a gente fazia? Não tínhamos recursos. Tínhamos papel, a gente buscava papel. Às vezes eu ganhava guaraná e biscoito de polvilho de um supermercado que a gente era cliente. Eu tinha um Uno 2001 ou 2004, sei lá. Acho que foi 2004. Aí, e sabe o que acontecia? A gente fez um evento na APAI. Um evento para as crianças da APAI. A Virgínia foi, contou história. Eu usei o violão, cantei música como Zaqueu, tal, já sabe, né? Contamos a história de Zaqueu. A gente só tinha violão, papel, resma, canetinha, e fomos contando coisas bem simples, a história, e só. A notícia correu na cidade inteira que tinha um pastor que dava aula para criança. E aí, o que acontece? A gente começou o trabalho na nossa casa, só foi uma criança. Só foi uma criança no primeiro sábado. Nós tínhamos a igreja tinha uma mesinha, tinha 2 mesinhas a igreja, ou 3. Tinha 3. A gente buscou a mesinha lá na igreja, lá no templo, e levamos para lá. E tinha umas cadeirinhas, mas era de plástico, né? Não era esse trem de madeira que tem na nossa igreja, não, só misericórdia. Então, mas era de plástico, era coisa boa, dava para poder levar de boa, simples. Meio assim, meio sujinha, mas estava lá, estava boa. A gente limpava lá com todo carinho e tal. A gente fez pipoca, a gente conseguiu um algodão doce, e só foi uma criança. Mas a gente fez com essa criança. No segundo sábado, vieram outras crianças. E tudo assim, sem muito recurso. Chegou um tempo que eu ia buscar as crianças no meu carro, que eu enchia esse carro de criança. Claro que hoje não pode fazer isso, né? E aí também a gente foi para as escolas. Então, o que eu estou falando assim, Sônia e Fran, é o seguinte: a gente precisa começar simples. A gente precisa começar simples. Não tem tanto mistério. A gente começar com os recursos que a gente tem. Agora, fazer uma coisa com amor. Acho que o segredo aí seria uma coisa assim, um projeto a longo prazo, simples e constante. Simples e constante. Se for para ter uma vez no mês, então uma vez no mês vai ter. Já tem aquela data.
é o primeiro, segundo, terceiro, quarto sábado ou domingo, não sei. Mas já fica ali no calendário da igreja. E conforme a gente tem um planejamento, a gente vai buscar um recurso do caixa da igreja. A igreja, se tem recurso lá, então todo mês a igreja vai disponibilizar, ainda que seja pouquinho, mas vai ser lá, nos gastos fixos. Ministério Infantil X. Ainda que seja para comprar só lanche. Entendeu? Só que assim, a igreja precisa ver um trabalho que seja contínuo. Mas estou falando demais aqui. Sônia, pode falar, amigo. Então, pastor, sobre o que a irmã Franciele estava falando, da gente fazer evangelismo e tudo, eu já havia comentado com o senhor, para a gente fazer pelo menos um domingo na escola bíblica e fazer uma evangelização ali com as crianças, até mesmo das outras classes também, no bairro, eu já havia comentado, né? Mas tudo eu estou levando para o pastor, porque ele que tem que dar a última palavra para a gente poder fazer o trabalho, né? E esse mês, depois de missões, nós estamos trabalhando com o plano de salvação, para fixar na criança, porque não adianta também, a gente tem que preparar as nossas crianças para sair, né? Também, não é só ali no bairro, para elas estar falando para outros amiguinhos também. E eu tenho várias ideias, igual eu falei para o senhor, né, uma coisa que eu queria lançar para as crianças é a gente fazer uma gincana, cada domingo quem levar mais visitante e tudo mais, mas é igual eu estou falando, por conta da pandemia a gente fica um pouco retraído, né? Mas, assim, eu acho que a gente pode fazer esse projeto e dá para reunir. Se não der para reunir na sala, nós ficamos ali de fora, com as crianças, né? Isso tudo é projeto, né? Pensamentos, e nós estamos colocando diante de Deus para que Deus direcione da melhor forma. E eu concordo com tudo que o senhor falou, pastor. O projeto, hoje, eu já participei quando eu era adolescente, né? A gente participava, era EBF. Eu amava, sei até as músicas. E assim, a gente sentava no banco, os meninos sujos, era debaixo de uma mangueira. E nós amávamos aquilo lá, tudo, aprendi. A gente ia muito, era para comer mesmo. Criança é terrível. Mas eu aprendi muito com isso, né? E é um projeto bonito que a gente pode fazer. E nós podemos pensar nisso mesmo, igual a Fran falou, e unir as professoras, né? Vamos supor, num sábado eu não posso, vai a outra, eu dou um jeitinho, vou, né? A gente vai casando as coisas. Vamos começar, né? Que vai dar certo. Se não começar, igual o senhor fala, não tem como saber, né? Se vai dar certo. Mas, assim, com base nisso tudo que está falando aqui, bora pensar para algo logo para novembro, né? Talvez não agora, não dá para saber. Mas vamos orando até lá. E aí, quando chegar no início de novembro, a gente já senta de novo, vê o que você... Agora, vocês têm que ter reunido já antes também, viu, Sônia? Já anotado tudo, visto direitinho, faz um projeto. Como é que é um projeto? O projeto é o título do projeto, né? Ministério Infantil, alguma coisa assim, evangelismo e tal. Aí coloca lá. Aí coloca... Só um minutinho. Ah. Voltou aí? É uma ligação. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Ah. Então, porque alguém tem um pastor ligando para mim, desculpa. Então, o que acontece que eu ia falar? Para novembro, a gente reúne de novo. Agora, seria interessante, Sônia, você pode reunir com as professoras antes de novembro para elencar todos os projetos possíveis, entendeu? E aí, porque através do que vocês têm em mãos, a gente vai ver uma coisa que é sempre dificuldade, é recurso. Onde é que vamos tirar? Quais são os recursos?
No projeto tem recurso. A justificativa. Qual é o objetivo? A gente vai fazer isso para quê? É uma vez só no mês e tal? Ou vai ser contínuo o projeto? Qual dia que vai ser? Né? Porque hoje eu acho que a dificuldade maior, é a disponibilidade das irmãs. Porque eu sei que Sônia trabalha no sábado. Franciele já tem um ministério infantil, de música, né? Aí, aí tem a missionária. A missionária tem uma certa disponibilidade, assim como eu tenho, mas se a igreja não... Mas a tendência é que daqui para frente, eu vou ser sincero para os irmãos, viu? Daqui para frente a gente vai encher mais a nossa agenda aqui, porque a gente quer evangelizar outros bairros, né? Então pode ser que às vezes a coisa não vai bater. Então eu fico muito preocupado com muito ativismo na igreja por isso, porque aí deixa de fazer aquilo que é fundamental, né? Aí você vê, por exemplo, com toda licença, viu, Fran? Não tô julgando você, não. Mas, por exemplo, aí tem o Ministério de Música todo sábado. Menina, eu não sei até onde você vai aguentar esse trem, não. Mas, assim, eu tô de boa. Só que, vamos ver, eu sei que isso vai dar. Vamos seguindo. Mas, assim, é isso. Porque não é muita coisa na igreja, não dá para você trabalhar. Chega um momento que tem pouca gente para trabalhar, né? E aí também, você não pode também fazer muito acarretamento de serviço, de atividade, né? Então, assim, Deus vai abençoar que eu acho que a dificuldade é duas. A dificuldade é a disponibilidade de vocês e recurso. Mas acho que o recurso ele vai vir naturalmente. Deus vai abrir portas. Então, existem possibilidades. Se todo mundo tem que orar pela nossa igreja para que os irmãos sejam fiéis, Deus vai dar condições. E eu digo para você, se depender do pastor... Pastor, seu áudio tá ruim. O áudio tá ruim? O áudio tá ruim? Tá. Tem uma máquina passando aqui, não sei se... Deixa eu apertar aqui de novo. Vê se melhorou. Melhorou, né? Então, assim, da nossa parte como pastor, eu vou tentar levar para a igreja a questão financeira, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Entendeu? Só que, assim, eu não posso fazer sozinho. O pastor vai lá levar um projeto para a reunião de liderança. Bom, o Ministério Infantil está com um projeto aqui. Aí, cadê o Ministério Infantil? Ninguém fala nada. Eu também não vou falar nada, não. Não vou mesmo. Então, assim, se vocês não falarem, porque eu acho assim que a maioria, a democracia é o seguinte, a maioria quer, a maioria decide. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. E então, Sônia e Fran, é isso aí. A minha orientação para você é o seguinte, coloquem tudo no papel, vê as possibilidades, dia, horário, direitinho, o que cada uma pode fazer, conversa também com o Damares, reúne de novo, né? Agora, a dica que eu deixo para vocês aqui, tente fazer de maneira simples. Se quiser começar pela nossa igreja, alguma coisa ali no bairro pode fazer. Se tiver a possibilidade de qualquer um dos bairros das irmãs, também pode se fazer, né? Por exemplo, eu vou evangelizar ali o bairro da irmã Damares, que é perto aqui da minha casa. Se por acaso, evangelizando ali, a gente vê que tem muita criança em determinado lugar, a gente vai fazer um evento das crianças ali na hora. Eu vou levar meu violão, faço uma barulheira lá, a Virgínia canta uma história lá, a Damares já está lá, já faz alguma coisa, leva as pipocas lá, no final da pipoca para as crianças tudo. Aí é só alegria. Aí quando falar assim, no outro sábado vai ter 3 vezes o tanto de criança. Tenha certeza disso. Agora, o problema é que a gente não sabe se a gente vai fazer. Né? A gente não sabe se vai fazer, se dá conta, e tal. Então, assim, tem que trabalhar o nosso coração primeiro, né? Então, Sônia e Fran, eu estou até conversando demais aqui, mas porque o Ministério Infantil, assim, nós temos um projeto chamado Projeto Viver, da Junta de Missões Nacionais, que envolve o projeto infantil, criança, adolescente e junior adolescente. E nós começamos a fazer esse projeto lá em Santa Vitória, e nós envolvemos demais. Eu batizei por conta do projeto infantil, eu batizei pelo menos não sei, não estou muito certo, mas eu acho que nós batizamos entre juniores e adolescentes, batizamos uns 15, pelo menos.
uns 15, por conta de um projeto infantil e de capelania escolar, entendeu? Mas que a gente começou do zero. Pessoas novas, famílias desestruturadas, né? Então, assim, acho que a fé começa de nós. Nós precisamos ter fé. Ok? Então, a senhora quer falar? pastor, então, a Damares até conversou comigo, que eu perguntei para ela sobre a sobrinha dela, né? Aí ela se dispôs a pegar todos os domingos a sobrinha, né? Acho que é filha da irmã, não sei se é a sobrinha ou se é aquela da vizinha lá. Ela me falou, mas agora eu não tô, eu dei uma confundida aqui. Aí parece que da irmã fica meio contramão, ela não tem carro, fica complicado. É aí que entra um transporte, né, maior. Se tivesse um transporte, igual eu falei para o senhor, tem muito motorista. Pode rodar os motoristas e fazer. As minhas sobrinhas, as duas que entravam no culto infantil, eu tenho falado com a minha sobrinha, tudo, só que ela está um pouco receiosa por conta do Covid. Ela pegou, tal, então ela fica um pouco receiosa, mas eu estou orando e em um momento ela vai ceder. Então, a gente também não pode querer, né, que a pessoa aceite. Então, eu propus em buscar elas, levar, né, a hora que voltar aos cultos infantil de manhã, mas ela ainda está um pouco receiosa com o Covid. Então, é um pouco complicado por conta disso, mas Deus está à frente, né? Agora, Essa questão... sobre arrecadar fundos, pastor, a gente pode, cada um, por exemplo, usar seu dote, né? Fazer uma sobremesa, está vendendo ali, a Fran faz umas boas, às vezes até as pessoas mesmo da igreja vai comprar lá a sobremesa, não precisa fazer grande, pode fazer pequena, né? Assim, porções, e para a gente arrecadar fundos, né? Eu quero até ver se a gente pode pintar a sala. A irmã Etelvina até propôs a gente fazer um mutirão lá e pintar as mesinhas e as cadeiras de outras cores, de outra cor, sim, de várias cores, para aproveitar as mesas que tem. Ela propôs. Então, várias coisas a ser pensado. Eu posso, por exemplo, quem tem, igual a irmã Amélia falou que vai fazer o pão de queijo, né? Para missões. Pode também, outra pessoa está fazendo ali os pão de queijo, aí ele compra pré-assado, congelado, para estar levando para casa. Isso é uma coisa boa também, para arrecadar, né? Fazer uma torta, fazer um salgado, né? Os pacotinhos de salgado para estar vendendo para os irmãos. Isso é um jeito de arrecadar também dinheiro. Limonada missionária, bem A limonada gelada. missionária. É isso aí. Então, tem muitos projetos e também a gente pode fazer o bazar, né, pastor? Igual lá, arrecadar algumas roupas. Tem muito jeito de... Agora, sobre o sábado, eu vou ser sincero, para mim fica complicado. Por quê, irmão? Não é por conta do dinheiro, porque um sábado que eu não trabalhar, eu sei que Deus vai me sustentar, mas é por conta das pessoas, das clientes, porque tem pessoas que já deixam agendada todos os sábados. Então, se eu queimar elas, teve o chá da Kézia lá, eu não pude ir. Por quê? Porque ela avisou em cima do horário e eu não posso desmarcar. Eu tinha 4 clientes naquele de 4 para a tarde. Então, eu não posso desmarcá-las em cima da hora, porque uns iam viajar, outros têm compromisso e tal. Então, eu, querendo ou não, eu queimo o meu cliente. Então, mas em um sábado por mês, eu posso estar avisando que eu vou fazer um trabalho e posso, porque senão elas vão me trocar.
Então, um sábado eu posso ajudar, mas todos os sábados eu não posso garantir. Então, Sônia, você falou a questão aí, voltando à questão essas coisas que a gente tem que colocar na mesa, né? Ninguém pode também sufocar ninguém, né? Tem que ser compreensivo e fazer um planejamento direitinho, que dá para todo mundo, né? Então, esse é o grande desafio, né? É a disponibilidade de cada um. Então, não é fácil. Então, por que é interessante pensar assim, em questão de disponibilidade de todos? Existe a mania nas igrejas de que, às vezes, a igreja faz projetos e esquece da disponibilidade das pessoas. Mas sabe por que às vezes esquece? Ou faz que esquece? Porque acha, com tudo, estou abrindo meu coração para vocês aqui, viu? Mas porque às vezes acha que o pastor vai fazer. Então, assim, não pode ser assim mais, né? Então, quer dizer, não pode ser dessa forma. Então, temos que ter uma equipe que se comprometa e pode até fazer dias diferentes, pode ser no domingo, pode ser no sábado, tudo vai de planejamento, né? Mas também vai de uma maneira regular e bem devagar e simples, sem pressa, sem agonia. Mas outra coisa que eu ia falar, que a irmã Sônia entrou a questão das cadeiras. Do meu coração, irmã Sônia, sinceramente, do meu coração, eu nem posso falar assim, exigir da igreja, mas do meu coração, nós trocaremos toda aquelas cadeiras e mesa de madeira e comprava de plástico mesmo. Mas eu quero dar duas opções aqui para a igreja, que deve surgir a partir do Ministério Infantil, caso vocês queiram levar isso para a reunião de liderança. Tenho dois caminhos. Primeiro caminho, ou se faz uma reforma naquelas cadeiras, naquelas mesas, uma reforma boa, uma reforma de profissional. Não, sinto muito, mas negócio de mutirão não dá certo, não. Então tem que ser uma questão de levar um profissional, entendeu? Porque não tem mutirão na igreja para fazer isso, não. Porque, assim, essa questão de pintar, para consertar a cadeira, tem que colocar prego, tem que bater, fazer uma coisa bem... Eu, particularmente, eu não me arrisco a fazer um negócio desse, porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer. E aí eu sei que, na verdade, tem pouca gente na igreja para fazer isso. Mas, assim, a sugestão seria... Sugestão a gente pintar aquelas cadeiras e mesas direitinho, arrumar, deixar elas alinhadinhas, certo? E aí, nesse caso, sim, como vai fazer isso? Não sei. Aí, se a igreja quiser fazer isso, vai ter que se virar como? Se vai ser mutirão, se vai dar para um profissional, né? Uma coisa eu digo, se for caminhar pela opção A, de pintar pintar, reformar ali as cadeiras e as mesas, eu vou chegar no final, eu vou olhar mesa por mesa, cadeira por cadeira. Se o trem ficar mal feito, eu vou reprovar e vou mandar devolver e vai comprar o trem de plástico. Porque eu não quero porqueira na igreja, não. Porque, assim, eu estou falando bem sincero, viu, Sônia? Porque, às vezes, a gente faz negócio de mutirão, o trem sai pior do que estava no começo. Eu sei como é que esse negócio é. Porque a gente trabalha com mutirão na igreja, às vezes, aí que nem construção, aí vai trabalhar com mutirão. O que acontece? Bota um para levantar um muro, ele bota outro para fazer a massa do cimento. A massa sai tem pouco cal e pouco cimento, a massa não presta. Joga 3, 4 sacos de cimento fora. Vai levantar a parede sai torta. 3 metros de muro, vai ter que derrubar para fazer de novo. E sabe o que é isso aí? Mutirão. Então, assim, tem que saber se esse mutirão sabe fazer o trem. Eu não estou desanimando, não, viu, Sônia? Eu só estou dizendo que é a realidade. Não, pastor, essa ideia não surgiu de mim, não. Foi de mim que eu mas aí que tá. Mas eu acho que é porque ela pinta, eu não consigo pintar. Bom, se a irmã Teovina der conta de fazer, glória a Deus. Só que, assim, tem que ser um trem bem feito. Tem que pintar, vai ter que deixar o trem bem firme, porque o pastor vai avaliar e se eu reprovar, nada feito, porque aquelas cadeiras ali, tá tudo balançando. Tá tudo balançando e aí é perigoso para a criança cair. Então, assim, a gente pode pintar, vai ficar ótimo. Eu já passo a palavra para você, Fran, só para terminar aqui, para não esquecer. Mas, assim, então, o plano B é o seguinte, se não tiver como pintar,
as mesas e cadeiras, a gente vai fazer um orçamento para comprar pelo menos 2 mesas, pelo menos inicial, 2 mesas simples de plástico com 4 cadeiras, dá 8, né? E você acha por preços bons, eu já vi na internet. Então, se a gente for comprar, vai ser uma coisa muito simples, né? Não dá para comprar uma coisa de R$300, não, porque tem de R$300 lá na internet que eu já vi, né? Então, assim, pelo amor de Deus, tá longe. Mas já vi de 80, já vi de R$90, né? Então, você compra um conjunto de R$90 até R$100, uma mesa com 4 cadeiras. Não é caro. Não é caro. Então, assim, eu vou dar essa... Se vocês quiserem entrar nesse assunto, eu vou ficar por conta do Ministério Infantil. Se o Ministério Infantil falar assim, pastor, aquele assunto lá das cadeiras e da mesa, beleza, agora a gente vai entrar. Aí eu vou entrar com tudo, eu vou falar, nós temos 2 caminhos. A gente vai reformar, agora tem que saber quem vai reformar e se vai ficar bom, porque se não ficar bom, o pastor vai avaliar e se reprovar, não vai usar. E o segundo caminho é comprar mesas e cadeiras simples, infantis, que tem, né? Aí tem que trazer orçamento e tal. Então, são 2 caminhos que eu posso dar para a igreja, né? Então, não vai ter discussão nenhuma. Se a irmã Teovina garantir que o trabalho dela vai ficar bom, beleza. Irmã Teovina, então, está na sua responsabilidade. Aí, se ela tiver peito para assumir isso, beleza. Né? Aí a gente bota e faz. Só que se ficar ruim também, já era. Né? Só que a polícia é mutirão. Eu não dou conta. Eu não vou falar. E também, pastor, a tinta não é barata. Tinta não é barata, tem que lixar, Sim. tem que fazer direitinho. Vocês têm que falar isso, Sônia. É problema que vocês ficam caladas. Não pode ficar calado. Porque quem está no Ministério Infantil são vocês. É vocês que têm que falar. Vocês têm que dizer, pastor, é isso, é isso, é isso. Não tem problema nenhum falar a verdade. Tem que falar, ué. Porque em reunião de liderança tem que expor o que a gente pensa. Agora, se por acaso a maioria não quiser, beleza. O não a gente já tem. O não a gente já tem. A gente vai à busca do sim. Eu, particularmente, se dependesse de mim, comprava tudo de plástico. Beleza. Só que eu não posso fazer isso, porque eu sou o presidente. Eu não posso influenciar a igreja. Eu preciso dar uma ideia, eu tenho que ser duro nessa questão. Vai lá, Fran, antes que fique muito tarde. Pode falar, Pia. Não, era isso mesmo que o senhor estava falando, porque várias vezes já entrou muita, não sei se é farpa ou ferpa, acho que é farpa, nas mãos dos meninos assim, só deles, a gente já rasgou várias roupas ali, sabe? Então, talvez, por conta, não sei também, posso estar errada, mas porque realmente a igreja ali foi tudo construído com muito, como é que fala a palavra? Muita dificuldade, talvez, né? E às vezes tem aquele sentimento de posse, né? Talvez por ter ganhado, e realmente a gente tem esse sentimento mesmo, mas por conta da segurança das crianças, cadeira quebrada ali, a gente não, né? Os meninos sentam ali, não é que eu sento, eu quebro, não. Mas os meninos sentam ali, eles machucam as mãos, sabe? Os preguinhos, tá solto. Eu acho também, eu sou muito de acordo de comprar, mesmo que a gente não possa comprar aquela dos sonhos que eu coloquei lá no grupo, a gente compra de plástico mesmo, que vai ser muito mais viável, leve, pode pôr em qualquer lugar, pode pôr até na igreja ali, se quiser fazer algum teatro, alguma coisinha. Eu prefiro assim também. A gente tem preferências, mas a igreja é quem vai decidir. Então, é normal. A gente tem preferências normal. Só que a gente precisa dizer tudo, Fran. A gente só pode trocar aqueles bancos, por quê? Não porque é a necessidade, é questão de segurança. A pessoa virava naquele banco para trás, batia a cabeça, tinha um traumatismo craniano. Como é que ia fazer a igreja? Quer dizer, a gente precisa chegar a esse ponto para trocar as coisas. Olha, a história a história de uma igreja não é aquilo que é importante a questão do patrimônio. Só que o que é mais importante além do patrimônio? Não, o que é mais importante que o patrimônio? São vidas. Aí a gente vai chamar crianças novas para a igreja. Aí vem e vai usar aquelas cadeiras que não está reformada nem pintada. Aí vai que entra uma farpa. Essa criança chora. Aí a mãe que não é crente nunca mais traz a criança para a igreja.
Então, por exemplo, aí a igreja, tudo bem, que nem a irmã Franciele falou. Então, é porque foi algo conquistado com muita dificuldade. Tudo bem, beleza. Mas nada dura para sempre. Se, por exemplo, se fosse na igreja, não vamos derrubar aquele muro da igreja, não, para ampliar, porque foi um muro construído com muita dificuldade. Beleza. Mas o muro está caindo aos pedaços. Não, não vai mexer, não, porque o muro está tombado. Está tombado? Aí, o que acontece? Esse muro cai na cabeça de alguém. Cai e mata a pessoa. Valeu a pena deixar aquilo lá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, irmãs? Até aproveitar o assunto aqui. A gente não vai poder mexer na estrutura da igreja agora, não, porque a gente precisa primeiro receber a transferência do terreno da igreja. Depois a gente vai procurar um engenheiro para fazer a documentação junto ao CREA para regulamentar a construção que tem lá hoje. Então, viu, Sônia? Eu vou até falar isso para os irmãos depois. Nós não podemos fazer cobertura nenhuma ali. Não podemos fazer nenhum tipo de reforma estrutural. A única coisa que a gente pode fazer ali é pintar e pode até rebocar o muro, porque não é estrutural. Mas tudo que for estrutural pode esquecer. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, Sônia e Fana? Se o engenheiro bater o olho naquela construção ali e ele falar, olha, aquelas paredes lá de cima tá torta, tá reprovada, vai ter que derrubar, vai ter que derrubar. E aí? Vai fazer, a igreja vai deixar? Entendeu, meus irmãos? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso. A história da igreja não está esquecida. A história da igreja está lembrada, está em ata, está histórico. Todo ano relembramos, as pessoas estão lá, testemunhamos. Mas a história da igreja são vidas. Vidas que passaram, que foram, são pastores, estão em outras igrejas, estão servindo ao Senhor. É isso que é a história da igreja. Agora, eu tenho uma grande dificuldade se a igreja não tiver essa mente aberta. Né? O púlpito, por exemplo, ali, irmãos, já está quebrando. Né? Aí a gente vai deixando os trem. Mas, assim, se o pastor falar, é mais difícil. Mas se cada ministério colocar a sua necessidade, colocar o seu problema, não significa que vai ser decidido isso. Mas a gente precisa expor para a igreja, porque a igreja não sabe. Eu mesmo nem sabia, Fran, que estava tendo esse negócio de farpa, que já rasgou. Nem sabia. Eu nem sabia. Talvez a Virgínia me falou, nem lembro. Entendeu? Mas assim como eu, a igreja também está. A igreja está de boa. Porque o que acontece? Ó, vamos ser sinceros aqui. Os irmãos adultos, eles nem vão na sala infantil. Estou dizendo assim, não vão na aula, no trabalho infantil. Eles ficam lá nas cadeiras novas que a igreja comprou. Bonitinho, arrumadinho. Eles não estão vivendo a realidade do culto infantil lá. Então, para eles, irmãos, para a igreja está tudo bom. Está tudo tranquilo. Entendeu? Está tudo tranquilo. Então, beleza. Tranquilo. Agora, no dia que der problema, aí, né, acho que a gente não pode deixar o problema acontecer. Mas eu estou falando para as irmãs, para vocês entenderem que é muito importante que cada líder de ministério, junto com as pessoas, expressem na reunião de liderança as suas necessidades. Porque se eu colocar isso, se a gente colocar isso, qualquer um pode falar o que quiser. Quanto a fato, não tem argumento. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, é tranquilo. Mas isso é muito pacífico, né? É só para a gente poder entender que a igreja ela é democrática. Todo mundo tem que expressar a sua necessidade. Vamos seguir, senão fica muito tarde para vocês também e para mim. Mas, assim... Então, Sônia, eu vou deixar aqui... Eu coloquei gincana infantil, mas eu vou deixar aqui evangelismo de criança também. Eu estou anotando aqui, mas a gente vai ter que pensar nisso. Por exemplo, aquele material de evangelização... ele pode ser usado também, em qualquer momento, até as crianças deixar com a família, né? Então, a gente pode pensar em material, folheto infantil, a igreja pode investir nisso, entendeu? É investimento para a obra de Deus. Agora, eu volto a falar com você, se a gente ficar... É complicado, né? Então, é por isso que eu peço para a tesouraria sempre o quê? Eu quero o orçamento da igreja, para saber o que a gente pode gastar e o que não pode gastar.
A gente faz lista de prioridade, né? Então, com a lista de prioridade, a gente pode investir. Então, eu acho que era basicamente isso, Sônia. A gente comentei com a Sônia também a questão do tempo do culto infantil, viu, Fran? A Virgínia também até pensou também que poderíamos aumentar o tempo do culto infantil no domingo à noite. Eu acho que poderíamos pensar em ampliar. Agora, eu só fazia uma ressalva, Sônia, se fosse o caso, assim, no domingo de ceia. Aí, no domingo de ceia, a gente faria um pouco menor mesmo, até para as professoras participarem da ceia, entendeu? Mas aí, acho que nos outros 3 domingos, poderíamos pensar ou para setembro, ou para outubro, ou para novembro, vocês que vão dizer. Se vocês falam assim, pastor, a gente já pode começar assim. Como assim, Fran? Quando o dirigente do culto domingo fizesse saudasse a igreja, lesse a Bíblia, fizesse a oração, já chamava a professora e as crianças, e desde o início já ia para a sala infantil. Ficava até o final do culto. Se possível fosse, antes do final do culto, vocês voltariam e oraríamos de novo por vocês. Mas a ideia seria vocês ter um tempo maior para ter música infantil, para ter ensaio, para ter história bíblica com calma, para ter as tarefinhas, entendeu? Seria um culto e vocês poderiam ficar tranquilas em relação a barulho. Pode cantar, bater palma, vai atrapalhar a igreja, vai não. Deixa fazer barulho. Deixa fazer barulho. Quem manda a igreja não ter estrutura? Então se vira e constrói para ampliar, né? Então, pronto, tem criança, a criança tem que ter o culto dela, acabou, né? E aí ninguém vai brigar com ninguém. Se alguém for brigar com vocês, pode brigar com o pastor. Ah, pastor, tá tendo barulho, vai ficar do jeito que tá. Entendeu? Então, assim, ou a gente define os trem, acabou. Agora quero perguntar a vocês, Sônia e Fran, vocês querem fazer isso, ampliar, ver? O que vocês acham aí? Quero ouvir vocês. Fala aí, tia Sônia. Pode falar, Fran. Não, pastor, é sobre a cobertura lá, então nunca vai poder fazer uma cobertura ali? Ou tem que chamar um engenheiro? Exatamente. Vai ter que esperar o documento chegar da Secretaria da Fazenda, com o nome da igreja, transferido para a Igreja Batista Boas Novas de Uberaba. Aí a gente vai procurar agora engenheiros, que eu já tenho alguns nomes. Eu vou sentar com esses engenheiros, ou engenheiro, na verdade, e a gente vai começar a trabalhar a questão da documentação junto aos bombeiros, junto à prefeitura. Depois que fizer essa regulamentação, a gente vai ter que gastar com o engenheiro. Depois que a gente fizer essa regulamentação da construção lá, a gente vai poder fazer as reformas que forem necessárias. Entendi. E assim, a respeito de recurso, né? No caso, nós teríamos que fazer uns eventos para poder arrecadar, porque a igreja não tem, né? Porque o saldo, você viu? O saldo está legal. Não, pastor, mas tem 4.000, hein? 4 Na mil verdade, não tem 6.700. Então, mas isso não dá Não, mas... nada. Bom, você fala para fazer cobertura ou para ter um fundo para o Ministério Infantil? Não, eu falo da cobertura. Por quê? O que eu estou visando, pastor? Eu estou visando crescimento. Onde há crescimento, tem que ter espaço. Entendeu? Então, se para você convidar a criança, para você... Tá certo, a gente não vai encher, mas em nome de Jesus vai. A gente tem que oferecer os lugares certinho, né? Então, hoje a nossa igreja não comporta mal os nossos, né? Então, eu vejo muito prioridade de espaço para ter ali. Só um minutinho, viu, Fran? Peraí, só um tantinho aqui. Exato, Sônia. Agora sim, é igual aquele pensamento, é o mesmo pensamento que acontece em muitas igrejas. Eu vou primeiro alugar um espaço grande, eu vou construir o templo e as pessoas vão ir. Não é desse. Não é assim.
Não é nem Mas, assim. assim, ali... Mas aí que tá, Sônia. A gente vai, é justamente isso. A gente vai trabalhar com o que a gente tem hoje. Entendeu? A gente vai trabalhar com o que tem hoje. Se a gente puder fazer um evento ao ar livre, num dia de sol, que não seja muito quente, que dá para as crianças ficarem, a gente pode até alugar um toldo. A gente coloca um toldo lá dentro. A tenda, né? Uma tenda todo, a gente coloca ali naquele estacionamento. Aí a gente vai falar, vamos falar assim, mas se tivesse uma cobertura, não precisa gastar com todo. Pois é, então vamos orar, vamos clamar a Deus para Deus abrir as portas. Né? É justamente quando a gente está incomodado é que a gente ora. E quando a gente ora é que Deus abre as portas. Agora, se a gente não mostrar que para a igreja, que existe esse incômodo, que existe essa necessidade, para os outros irmãos está tudo tranquilo, irmã Sônia. Entendeu? É oração e ação. Pois é. Mas antes da oração vem o incômodo. Entendeu? Antes da oração vem o sonho. É sonho, oração e ação. Se você não sonha, você não ora. Se você não ora, você não faz. Né? Então, se a gente pensar, esperar primeiro ter todo o espaço, a estrutura, para começar a fazer um trabalho infantil, a gente não vai fazer nunca. Mas, assim, é só o meu pensamento. Né? Mas eu acredito que nós podemos fazer alguma coisa com aquilo que a gente tem. Se a gente não pode fazer lá dentro, a gente faz, talvez, trabalho de evangelismo, pode fazer trabalhos externos, pode fazer também... Quantos trabalhos ao ar livre a gente faz? Às vezes sem cobertura. Eu já fiz vários. Não significa que a gente vai fazer, mas a gente vai esperar ter toda uma estrutura para fazer. Pode alugar tenda, né? A gente, mas não tem dinheiro. Às vezes tem, às vezes pode ter dinheiro. Então, basta a gente orar, colocar diante de Deus e colocar diante da igreja e orar. Falar, irmãos, a gente ora pelo Ministério Infantil. Nós precisamos alugar uma tenda, uma tenda, para a gente poder fazer um trabalho ao ar livre ali, no estacionamento, mas a gente não tem dinheiro. A gente ora, vamos orar por isso? Aí a igreja ora e as portas vão se abrir. Né? Então, se a gente não fala nada, né? Tá tudo tranquilo, tudo normal. Né? Quer falar, Fran? Fique à vontade. Eu concordo também. Tem a questão também dos banheiros, né? Porque a gente não pode, tipo, ter uma cobertura e o banheiro continuar um só e ainda de adulto para mulher e para homem. Tem que haver essa organização e planejamento, porque a gente já tem que pensar nessa cobertura, já incluindo um banheiro feminino e um banheiro masculino. E, se possível, um banheiro para criança feminino e masculino. Porque a gente não pode fazer igual o pastor falou para os cocos, não pode, porque a gente tem que ser organizadinho, principalmente nessa questão da higiene. Porque a primeira coisa, eu não sei vocês, mas quando eu chego numa igreja, a primeira coisa, uma das coisas que me chama a atenção na questão de organização e higiene é o lugar que você vai estar ali fazendo constantemente as suas necessidades, lavando a mão, levando a criança e pensando em criança, ela precisa ter um ambiente assim correto, né? Então também tem essa questão aí. Então, se a gente começar realmente a orar, a gente já tem que colocar no papel aí a questão desses banheiros, já separar, porque espaço ali tem, é só igual o pastor falou, chamar o engenheiro, chamar um arquiteto, orar para Deus mandar. Eles fazem projetos e hoje tem projetos em 3D, inclusive eu ganhei de uma amiga, eu tenho uma amiga que é arquiteta lá do Espírito Santo e com certeza ela pode fazer um preço mais barato, ou às vezes até orar para ela dar essa arquitetação toda de como ser a igreja, entendeu? Então isso é o de menos. O que a gente não pode é deixar a necessidade bater e a gente não falar nada igual o pastor falou, e não ir atrás, porque os maiores beneficiados vão ser as crianças que a gente está querendo ir atrás, senão não vale a pena também tudo que a gente está fazendo, né? E aí, Fran, o que acontece, viu, Sônia? Por exemplo, você fala assim, mas a igreja, o espaço é pequeno. Aí qual seria a solução? Já pensou nisso? Qual seria a solução? É ir lá para fora. Não, eu falo assim, para ampliar o terreno da igreja, por exemplo.
Então, oração primeiro, né? E agir, igual eu falei para o senhor. Agora, o que hoje a igreja tem? Que possibilidade existe, por exemplo, para nós comprarmos, ampliar o terreno da igreja? Teria? Ah, Talvez tenha. Ô, Por pastor, exemplo, é muito pouco que entra. Eu acho muito. Mas é justamente isso, Sônia. A gente precisa desafiar a igreja, minha irmã. Se a gente falar assim, a gente me deu, a gente fica pensando que a gente não, pastor, está pedindo muita ajuda, não quer ajudar. Mas aí que tá, minha irmã. É por isso que às vezes as coisas não acontecem. Por quê? Porque a gente não coloca diante de Deus. A gente tem que ser específico com o Senhor. Mas aí é o que eu falo. O que eu falo para você, eu falo com a irmã Maria Mela de missões, de missões também. Porque se você está no ministério, se você não tiver uma visão de fé, a visão de fé não é ser irresponsável. Mas você precisa pensar, olha, a igreja tem um terreno no fundo lá que está vazio, só fica cavalo lá comendo e cagando. Falei, gente, a gente pode. Por que a gente não pode orar? Deus, não dá esse terreno para nós, Deus? Ué, tem um terreno do lado que já tem uma casa e tem lá tem um centro espírita. É mais difícil. A gente pode orar, Deus, será que o Senhor não pode fazer converter esse povo sair daí e a gente comprar esse terreno? Aí você fala, não tem dinheiro. Claro que não temos. Claro que não temos. Né? Abraão, quando saiu da sua terra, ele viu. Mas ele orou, Deus chamou e eu vou. Então, quer dizer, não é irresponsabilidade, ninguém vai meter as mãos pelos pés. Mas, às vezes, a igreja, Sônia, pode estar muito conformada. Me desculpe falar. Tem precisa orar e agir, né, pastor? Mas, sim, mas o que eu quero diante de Deus? O que eu quero? Né? Vou orar falando com Deus. Senhor, manda dinheiro primeiro. Aí Deus manda lá 10 mil reais na conta da igreja. Você vai fazer o que com esse dinheiro? Não, a gente vai comprar... Hã? Tem que ter projeto, né, pastor? Mas é isso mesmo, Sônia, perfeito. Então, a gente tem que ter um projeto, estar em oração e compartilhar sempre com a igreja. Né? Olha, irmãos, ore pelo Ministério Infantil, nós queremos um banheiro para as crianças, nós queremos, talvez ali, fazer uma cobertura, fazer um trabalho infantil, nós queremos até, digamos assim, nós queremos uma caixa de som para o trabalho externo das crianças, fazer um evangelismo de criança nas ruas. Então, a gente precisa colocar isso para os irmãos. A gente colocar isso para a igreja, nós vamos orar, reunir o Ministério Infantil uma vez por mês em oração, falar quais são os nossos desafios, o que nós precisamos, o que nós podemos ver, orar com a igreja e falar, irmãos, nós temos um terreno aí onde cavalo caga e come, não faz mais nada, por que a igreja não pode comprar esse terreno? Então vamos orar para Deus nos dar condição, Deus vai enviar recurso. Né? Aí quando chega recurso, eu vou dizer uma coisa para os irmãos com toda sinceridade, os recursos, se nós não tivermos projetos, se não é só o Ministério Infantil, não. Se a igreja não tiver projeto de crescimento, projeto para os ministérios, vai entrar recurso na igreja e esses recursos vão, acabar no instante. Porque não tem objetivo. Vai acabar no instante. Acabou. E dinheiro é uma coisa que acaba rapidinho. Acaba rapidinho. Né? Então, assim, Deus só vai mandar recurso se tiver projeto. Deus, eu quero comprar um carro. Eu quero comprar um carro. Estou planejando para comprar um carro, né? E aí, pelo amor, ninguém vai falar isso, não, porque são entre nós aqui. Estou falando aqui, né? Eu vou comprar um carro até determinado tempo aí. Não interessa para vocês. Mas aí, eu vou comprar um carro. Aí eu fico assim, Deus, eu quero comprar um carro. Amém. Pronto. Acabou? Não. Deus, eu estou pesquisando. Quase todo dia estou lá, OLX, no negócio de Uberaba, que carro que eu compro, esse, não esse. Eu estou olhando todo dia. Falo, Deus, será que é esse, Deus? Ô, Deus, será que é esse? É errado fazer isso? Não. É ser específico com o Senhor. Deus, eu estou aqui apaixonando. Deus, será que é esse? Será que não é? Entendeu? E aí eu vou ver as condições. Eu vou comprar um carrão de 30 mil reais. Lógico que eu não vou comprar. Bem mais abaixo, lógico, né? Mas assim, Deus, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Né? Eu estou aqui, eu vou, né? Então assim vai. Mas eu estou conversando demais, desculpa aí. Vai lá, Fran, termina aí, minha filha, para a gente encerrar. Um testemunho aqui rapidinho nessa visão que o pastor está falando. Eu sei que o Senhor tem planos separados no meu ministério infantil relacionado a ensino.
Então, eu sonho em que o meu trabalho se torne uma empresa e que atenda o Brasil todo, e, se possível, lá fora. E eu tenho alunas que falam a língua em espanhol, eu tenho vários sonhos. E o Senhor falou, aprenda espanhol. O Senhor falou, aprenda inglês. Por quê? E aí, eu falei para ele, eu falei, Senhor, eu não tenho uma renda, eu não tenho um salário. O Senhor falou, abre um MEI. Eu fui lá, não tinha dinheiro. Olha, diante de Deus, eu não tinha dinheiro. Foi bem no mês em que o Daniel estava fazendo a cirurgia. Isso poucas pessoas sabem, isso que só a Fanny sabe. Que eu compartilhei com ela para dar um gás nela também. E aí eu falei, Senhor, eu coloco minha vida diante do Senhor e, em nome de Jesus, amanhã o Senhor vai levantar o dinheiro para eu poder pagar o meu MEI. Gente, diante de Deus, no outro dia, uma moça me chamou no WhatsApp solicitando várias apostilas e recurso visual para venda e me pagou à vista. E, pasmem, foi exatamente o valor que eu precisava pagar no meu MEI. Então, tipo assim, é como Gideão. Gideão falou, Senhor, faz com que agora fica molhado, faz com que agora fique... Não, Senhor, mas me perdoa. Faz então agora então que fica seco. Então, assim, o Senhor, gente, ele mostra, ele fala, sabe? E eu coloco lógico que ele vai me colocar em prova também, mas eu faço isso da minha vida, do dia a dia, das minhas decisões, e o Senhor, ele se mantém fiel. Eu que sou infiel, mas ele se mantém fiel e ele levanta, se for o propósito mesmo, ele levanta, se você orar com um propósito, com certeza ele levanta. E aí eu fui lá, paguei meu MEI, já tem 7 meses que eu estou pagando, ou seja, eu já tenho uma aposentadoria, eu já tenho licença, auxílio-doença, eu tenho tudo. Por quê? Por conta de eu ter colocado para o Senhor e rapidamente ter executado o que eu falei. Eu recebi o dinheiro, mas eu poderia também, igual o pastor falou, eu tinha um projeto, recebi o dinheiro destinado àquele projeto. Se eu falasse assim, Senhor, eu estou com medo, não vai dar certo, agora eu vou usar esse dinheiro para outra pessoa, dinheiro ia embora. Entendeu? Então, realmente, o que o pastor falou é verdade. E, assim, um último assunto, Sônia e Fran, só para não esquecer aqui, eu estava pensando aqui, o pastor está mandando, o pastor está comandando essa reunião, né? Não teria que ser assim não, viu, Sônia? Mas tudo bem, tem nada não, minha filha, fique em paz. Mas, assim, antes de passar para o último assunto aqui, para terminar, se vocês não sonharem, se vocês não colocarem diante da igreja também, vocês podem ter certeza, o pastor vai ficar caladinho. Porque a rebombada só cai no pastor. Então, assim, a gente quer sonhar com a igreja. A gente quer ir além. Mas, se a gente não tem apoio, assim, se porventura os irmãos não acreditam, então, tranquilo. É o que eu falo, por exemplo, só para dar um testemunho também, viu, Sônia e Fran? Eu acho que foi o ano passado que teve a pandemia, a questão de missões nacionais. Aí na igreja foi colocado um alvo de R$1.000. Acho que foi R$1.000, não? Foi 800. R$1.000 esse ano, né? 800, eu acho. Sabe qual alvo que eu coloquei para a junta de missões? 1.500. Aí mas eu não contei isso para ninguém, só a Virgínia sabe. E claro que eu não sou obrigado a alcançar esse alvo, né? Eu coloquei para mim, a nossa igreja vai alcançar 1.500. Ninguém sabia, nem a Amélia sabia. E quanto é que a igreja alcançou? 2.200. Entendeu? Então, assim, a gente luta, a gente trabalha. Se a gente sonha e ora, Deus vai falar, você quer então, meu filho? Então você vai fazer isso, isso, isso e isso. Porque o dinheiro, porque a renda da igreja, dos irmãos, não alcança alvo de missões, não. Se a gente não buscar levantar mais dinheiro, a gente não alcança, não. Né? Então, a mesma coisa, ministério infantil também. Se a gente esperar só do caixa da igreja, a gente não movimentar, não orar, não buscar a Deus, de repente Deus vai levantar alguém e falar assim, eu quero abençoar essa igreja aí. Aparece um doido dentro da igreja lá, e chega assim um doido cheio de dinheiro, e aí você está lá conversando, de repente aparece Sônia lá, irmãos, nós estamos numa luta ministério infantil, tem um irmãozinho lá no fundo, chegou lá de Santa Catarina, exemplo, né? Aí tá lá com R$5.000 para dar de oferta, não sabe o que fazer. Aí, de repente, a irmã Sônia chega lá,
quase chorando, ô meus irmãos, como é que a gente vai fazer? A gente precisa comprar, construir o banheiro da nossa igreja. Aí ele fala assim, pronto, aí a resposta de Deus. A hora do dízimo e oferta, vai lá e entrega aqui para o Ministério Infantil. Pá. Isso acontece. Eu estou brincando assim, viu, Sônia? Mas assim, isso acontece. Né? O problema é que a gente não tem fé. Nós não acreditamos às vezes. Né? Mas, assim, para concluir, eu gostaria de ver a possibilidade, vocês vão pensar, irmã Sônia, principalmente, se nós, quando votar presencial, eu não sei quando vai votar presencial. Se votar presencial domingo pela manhã, poderíamos pensar na questão de levar para a igreja a possibilidade de ter lanche tanto de manhã como à noite. Que não seja um lanche que a professora leve, mas um lanche que já fique ali guardado na geladeira, que já fique ali uma coisa meio semi-pronta, suco. Talvez, refrigerante, eu não gosto de refrigerante, mas se não tiver jeito, então tudo bem. Pode ser refrigerante também. Refrigerante, alguma coisa assim. Eu acho que nós deveríamos ter, porque tanto para criança como juniores, chegar 9 horas da manhã na igreja e sair 11 horas às vezes, 11h30 às vezes, e essas criaturas não comer nada, pelo amor de Deus, irmãos. Eu acho que é complicado, né? Então, não sei se vocês querem falar alguma coisa a respeito disso, mas fica aí a ideia. Eu já levo de praxe. Eu já falo para o Daniel, no ensaio do louvor, eu já falo para ele, eu já oro antes para Deus mandar o dinheiro para eu comprar o lanche, porque eu sei, a Sônia sabe, ela já cansou de falar para mim, não, deixa esse que esse dá almoço. Eu falei, não, mas esse come o lanche e almoça, você não entende o que é meus meninos. Então, eu aproveito que a nossa salinha é menor, eu já preparo o lanche já vou preparada para 5 crianças, todas as vezes, todos os meses. E à noite a gente sempre prepara, né, tia Sônia? Uma pipoca, porque aqui rende mais, né? Às vezes eu faço ali um pãozinho com carne, quando um dinheirinho sobra eu faço, levo um suco, levo refrigerante. É bom deixar fruta, tipo como maçã também, que ajuda na limpeza dos dentes. Essas coisas assim, tudo é bom estar deixando, não perde, né? Mas para isso também a geladeira tem que ficar ligada. Então, assim, não está por conta da pandemia agora, né? Mas a gente tem que levar, e eu sempre levei. E a gente e criança não aprende de barriga vazia, não. Meus meninos aqui, eu começar a falar, eles falassem, assim, mamãe, tô com sede, mamãe, tô com fome. Isso, eu posso entrar e oferecer doce que eles não ficam. O doce tem que estar lá, mas não faz bem, né? Então, assim, tem que comer e tem que já separar, assim, já estrategicamente uma parte do caixa da igreja para o Ministério Infantil, para alimentação, para a criança, para os juniores e adolescentes também, que até são poucos. E assim, tem que ter, gente, tem que ter, não tem como. Não tem como, tem que ter. Eles já esperam. Eles já esperam que vai ter. Depois, no final. Eles já estão acostumados a ter um lanchinho. Adolescente também come igual leão. Então, assim, coitado, os meninos, a gente aguenta que a gente é adulto, tudo bem. Mas, assim, tem aí o Lucas, por exemplo, tem o Pietro. São só 2, sim, mas eles vão para lá. Se tiver um lanchezinho, uma bananinha, um refrigerante, é outra motivação. Eles vão ficar ali, é outra coisa. Mas sabe, o problema é que a gente fica sempre assim, mas a igreja não tem dinheiro. Quem disse que não tem dinheiro? Quem disse que não tem dinheiro? Você sabe se não tem dinheiro? Você olha o relatório. Pastor, para isso aí tem, mãe. Não tem dinheiro para construir coisas assim, mas para essas coisas aí tem. Dá para material. Igual eu falei para a Damares, se você quiser fazer algum recurso, alguma coisa, você pode falar que a gente compra, ou você compra, leva a nota, mas comunica primeiro com o tesoureiro, né? Porque às vezes ela fica meio receiosa, que não tem as coisas e tal. Eu falei, você pode me pedir que eu tiro o xerox, o pastor também tira, pode, né? A gente faz. Porque agora, eu sei que é difícil. Quando você não tem uma impressora, eu já fui muito em lan house já, para tirar as coisas para as crianças. Então, graças a Deus, hoje, Deus me deu o recurso, né? Eu tenho
a impressora, consigo colocar tinta, então... Eu também tenho impressora também que a gente pode ajudar também. Mas, assim, não espere muito, viu, Sônia, das professoras, não. É melhor você cobrar e perguntar mesmo, porque o líder, ele precisa dar uma cutucada, que às vezes fica calado ali, não quer falar e tal. O líder tem que cutucar um pouco. Igual o pastor que tem que cutucar a igreja, senão a igreja fica lá, paradinha no mesmo lugar. Então, pastor, e tem outros projetos também que eu até tinha colocado sobre o Ministério de Música. Sim. Só que tem que contar com as pessoas que sabem ensinar, né? O que eu não sei. De violão, que isso é uma boa para estar chamando também, tanto adulto quanto criança, né? Para fazer um curso ali e tal, de violão, de instrumentos. Então, né? Outras coisas também. Você estava fazendo aula, né? A gente estava investindo a líder nossa, né? Para aprender e ensinar nós, né? Mas o senhorzinho, pastor, que eu estava fazendo a aula, ele dando demais com a gente. Ele falou assim, o Renatinho está aprendendo, né? Aí vamos fugir um pouquinho do assunto. Aí ele é muito simples. Ele falou, ó, você pode vir, mas aqui não tem papel, não. Aqui não tem papel, não. E eu vou te falar, não é todo mundo que aprende. E assim, por causa da pandemia, aí eu parei, porque é complicado, né? O lugar lá é assim, não é confortável. E assim, eu estava com medo da pandemia também. Ele também já é um senhor de idade, tem muito, muito talento, pastor. Mas ele é muito bravo. É isso mesmo. Apesar que hoje também, Sônia, assim, aprender um instrumento musical hoje tem mais facilidade também pela internet. É claro que não é a mesma coisa, né? Mas vai muito do esforço da pessoa. Eu aprendi sozinho, né? Mas vai muito do esforço da pessoa, né? O problema é que hoje os nossos adolescentes e crianças, eles querem a coisa já mastigada, né? Eles querem fazer um negócio de 2 anos e ficar só no dó, ré, mi. Quer dizer, não adianta, né? Quer dizer, aí é complicado, né? Mas assim, isso aí também tem que ser colocado diante do Senhor, para poder Deus levantar. Eu acho que Né? seria bom fazer esse projeto, porque chama adulto, chama criança. A gente, antes de ser criança, a gente conta a história, lê a Bíblia e tal. O adulto, a gente faz o devocional, né? E ali eles estão alimentando e aprendendo. Mas aí tinha que contar com eles, além com o Igor, com o Daniel, com o Cícero, com o pastor, com todos e o apoio dos demais. Né? Legal. Primeiro, com o apoio de Deus. Então, ver os dois problemas que temos, disponibilidade e recurso, né? Então, disponibilidade, quem pode? Disponibilidade tem. Daniel tem, se nascer no coração dele, ele tem disponibilidade, né? Assim, não precisa ser toda semana, pode ser a cada 15 dias. Porque o que eu acho? Dá tempo para a pessoa estudar. Dali 15 dias, ela estuda e chega lá na aula. Então, aqui quando eu ia aqui no Périx, tinha um pastor que ele vinha dar aula de violão. Mas depois ele começou e não podia mais e tal, aí parou. Mas deixar uma dica para você, Sônia. Tem um conservatório aí que consegue vagas, às vezes, né, para poder estudar. Eu digo assim, não dá para esperar muito ter pessoas da igreja para ensinar, não. Acho que se alguém quiser aprender também, assim, começa por alguém que pode aprender e depois dar aula. Eu não vou, assim, até posso falar assim, que eu não posso me comprometer muito, porque eu já tenho muita atividade e eu vou ter mais atividade aqui para frente. Depois que passar essa pandemia, só Deus sabe, né? Então, assim, tem que ver quem pode, porque agora, quem realmente quer aprender, às vezes é porque tem que se esforçar. Tem conservatório, Uberaba tem muitas possibilidades, né? Então, assim, tem que ver e orar sobre isso, né? Mas é esforço, é dedicação. É dedicação mesmo, né? A pessoa tem que ter só um empurrãozinho e a pessoa tem que também
se esforçar, porque senão é que nem eu tava começando a fazer com Renatinho. Corta o dedo, pastor. O dedo é difícil. Não, mas tem gente que dá conta, tem gente que dá conta, tem gente que não dá, é de cada um, né? Tem que se descobrir, né? Então, o que eu comecei a dar uma puxada no Renatinho, mas ele também tinha que se esforçar, né? Franciele sabe disso, né? Então, se ele não se esforça, aí o que acontece? Eu passo uma tarefa para ele. Aí depois chega uma semana, Renatinho, você viu aquele vídeo que eu te passei? Ah, não vi não, pastor. Entendeu? Acabou. Então, assim, não tem como. Eu já fui professor eu já dei aula para mais de 30 alunos lá em Santa Vitória. Eu sei como é que é esse negócio. Eu sei demais da conta. Então, assim, se não tiver esforço no início, eu prefiro desistir. Não tem mágica, nada tem mágica. Então, assim, é orar, pedir a Deus que levante pessoas que possam ensinar e pessoas que queiram aprender. Agora, tem que realmente dedicar, né? Mas, viu, gente, desculpa aí, demoramos demais na nossa reunião hoje. Se tivesse até da Mari aí a Virgínia interagindo mais aqui, o negócio ia para frente mais. Mas, então, o que nós colocamos hoje, vamos colocar como algo que Deus pode instigar o nosso coração. Que não fique só no que a gente falou aqui, mas que a gente ore. Então, assim, o que a gente ficou definido aqui, eu acho que a irmã Sônia concordar, é o evento para o evento infantil, externo ou interno, faremos então em novembro, não é isso? E aí, as demais coisas, assim, vocês não falaram a questão do culto, né? Vocês querem começar a questão do culto em setembro? Vocês acham que é uma boa ideia já ampliar o tempo do culto das crianças? Ou deixa para frente? O que vocês acham? Rapidinho aí, para a gente concluir. Então, pastor, não seria interessante deixar as crianças participar do louvor, não? Junto com a igreja? É aquela coisa, minha filha. Eu deixaria um domingo por mês para elas fazerem isso. Porque o culto infantil ela é muito específica para elas. Músicas infantis. Porque Eu as estou crianças... falando na data da ceia, né, que o senhor falou. acho que, assim, é o nosso entendimento, entendeu? Porque a criança, ela entende, tá, só que a linguagem não é da criança. Aquelas músicas e louvores não é da criança. Entendeu? No caso do Lucas, ele fala que canta todas e canta até gritado. Então, realmente, a questão da faixa etária é até o do Lucas mesmo. Porque do Lucas para baixo já acaba ficando desinteressante para elas, né? Isso. O Lucas já está entrando no junior, por isso que ele já pode, tão logo for possível, já pode passar para junior e ter outra realidade. Vai sentir falta das crianças? Vai, mas ele precisa amadurecer, né? Ele já tem uma cabeça já mais, né? Entendeu? Mais desenvolvida. Então, é isso aí. Até a faixa do Lucas, a criança não consegue participar do culto ali de maneira ativa, no sentido assim, entender os louvores e tal. Até a própria dirigir do culto ali, eles estão aéreos, vocês estão alienados, né? Eles não estão participando. Agora, o culto infantil, ele é diferenciado. E teria um culto no domingo para eles participarem junto com os adultos, né? Poderia ficar talvez até o culto todo, né? Não sei. Aí, mas se vocês não quiserem conversar isso agora e ver com as professoras depois, a gente deixa esse assunto em aberto para novembro, talvez, né? Então, se vocês estiverem indecisas quanto a isso, o que você diria, Sônia? Eu acho interessante a gente ir mais cedo, porque a gente arruma uma correria, corre que não vai dar tempo, que não vai dar tempo. E até eu pedi para o senhor que a gente fosse mais cedo aquele dia, para a gente poder ensaiar, para poder decorar versículos, né? Para ensaiar louvor, né? Às vezes vai ter uma comemoração e como a gente não está tendo nem EBD, fica muito difícil para ensaiar, para tudo. Tem missões,
Então, às vezes, você está contando uma história e chega na hora de fazer a atividade, já venceu o horário, aí eles reclamam, aí tem a hora de lanchar. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Um planejamento de horário, tanto para devocional, para história, para o lanche, para tudo, para a gente fazer um cronograma ali dentro do culto infantil, né? Então, eu acho interessante por isso, assim, o meu ver, né? A gente pode fazer muita coisa, ter o cantinho de oração lá, né? Comprar os tapetinhos, colocar lá, que aí eles querem brincar também, fazer brincadeira. Então, à noite não dá tempo. É muito corrido. Você conta a história ali rapidinho e coisa, e já está na hora, né? É, E assim, eu falei porque havia alguns que não concordavam da gente ir para a sala, sabe? Mais cedo. Então, eu fiquei até meio receosa. É porque cada é, um tem um jeito de lidar, né, pastor? é, Cada um tem um jeito. aí Então, tem. Aham. e por isso Desculpa eu te fiquei cortar, irmã Sônia. receosa. Quase que eu nem falei com o senhor sobre para a gente ir mais cedo. Ainda falei assim, vamos ver se o pastor vai deixar a gente ir mais cedo para a sala. Isso. Se vocês quiserem, por exemplo, algumas coisas que a gente começa a modificar na programação da igreja, a gente tem que fazer, às vezes, a nível de experimento, de experiência, né? Então, se vocês também podem pensar o seguinte, olha, vamos separar um domingo por mês para as crianças ficarem só na sala, para ir acostumando a igreja. Se a experiência for dando certo, aí a gente aí lança-se a proposta de 3 domingos no mês, né? Pode se fazer de maneira gradativa. Mas aí, o que eu poderia pensar nisso aqui para vocês como sugestão? Vamos amadurecer essa ideia no mês de novembro, então, né? Bom, mês de novembro antes, quando vocês quiserem, vocês procuram o pastor e aí a gente lança essa ideia para a igreja. Ou a gente pode fazer um domingo por mês, as crianças na sala infantil o culto inteiro, e aí pode pensar na questão da experiência e falar para a igreja, a gente vai fazer uma experiência. Se ficar bom para as crianças, a gente vai caminhar para ser 3 domingos e um domingo no culto com os adultos, né? Aí a gente faz uma experiência de 6 meses. Se a igreja sentir bem, as crianças, os pais sentirem bem, perceber que as crianças melhoraram e tal, Deus vai confirmar, Deus confirmando. É assim que Deus muitas vezes responde. Às vezes Deus não fala assim diretamente para a gente, porque Ele quer mostrar sinais para nós. Ele quer trabalhar de uma forma gradativa no coração das pessoas, né? Então, eu vou deixar isso em aberto aqui, e aí depois vocês procuram o pastor, uma oportunidade que tivermos para pensar essa programação. Pode ser assim, né? Pastor, lá em Caldas Novas, nós fomos numa igreja lá, e ela tinha a igreja da criança. Aí os pais já chegavam, já entregavam lá na igreja e os adultos para lá. Não tinha criança no culto. Até mesmo as bebezinhas, aí tinha as pessoas para cuidar, às vezes os pais iam também, mas tinha a igreja da criança. Já chegava, já entregava lá na igreja. Essa questão da igreja da criança, eu ainda não estou muito. Eu tenho algumas dificuldades com isso, mas é também uma boa ideia. Mas Então, eu mas eu falo, por favor, não. Porque às eu vezes. falo assim, a se cria- igreja Uhum. é o nome, pastor, né? Eu estou falando do nome. Mas eu É, falo assim, é mais ou menos isso. Por exemplo, a criança já chega e já vai para o culto dela, entendeu? Só que vem aquela outra questão de criança não acostumar em ficar em igreja. exatamente. Esse é o perigo. Esse é o Em perigo. certo local, ela não tem sofrimento de ficar ali, porque não aprendeu ter reverência, Isso. ficar sentado, calado, porque o culto infantil é totalmente diferente de um culto de adulto. Sim. Então, é importante também que a criança tenha aquela reverência ali no culto, aprende. Porque Isso. senão, como é que ela vai ensinar para os filhos? Quando Isso. eu fui para a igreja, pastor,
A gente tinha, hoje não tem mais isso, uma reverência assim. Chegou na porta da igreja, está orando, você não entra. Você não deixa o menino correr, não deixa fazer bagunça na hora da Os oração. adultos também são assim. Mas hoje, era totalmente diferente. Hoje, nossa, se eu chego em certas igrejas, eu vou te falar, os meninos andam o tempo inteiro, não tem um pingo de noção. E, assim, os pais eram assim, leva o menino no banheiro e toma água. E senta lá, leva a garrafinha. Agora, os meninos hoje querem tomar água para levantar, querem ir no banheiro para... Entendeu? Tem que ensinar a reverência para a criança. Então, Sônia, o que acontece? O problema aqui não é só criança, não. Adulto também. A gente está lá no culto, tem um momento de oração no início do culto, tá gente entrando no meio da oração, no tempo. Eu não quis falar, até hoje eu não tive liberdade para falar na igreja ainda sobre isso. Eu não tive liberdade. Um dia eu vou falar. Mas isso é falta de reverência. Pois é. Atrapalha, né, pastor? A oração, tu ia chegar correndo. Estão ligando aqui. Peraí. Aí. Então, isso é falta de reverência. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Estão ligando para mim aqui. Mas, assim, viu, gente? Essa questão aí é um assunto à parte. Mas, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Quando a gente começar a trabalhar a igreja, a questão do tempo maior para o culto infantil, a gente tem que estar preparado para esses questionamentos. A gente vai ter que apresentar algo que venha a ser gradativo para a igreja acostumar, mas sem perder a importância da igreja ter pelo menos algum domingo que ela possa estar com os adultos, né? Então, isso aí vai ser um projeto, é um trabalho, né? Mas eu não tive liberdade ainda, viu, Fran, de falar assim, olha, quando tiver a igreja orando aí, ninguém, por favor, entra, né? Estão ligando para mim aqui. Mas vamos terminar então, né? Tem mais alguma coisa, Sônia e Fran, para a gente concluir agora? Então, só para saber, a questão, então, do Dia das Crianças, a gente vai trabalhar fazendo a programação para as duas formas, se for lá do lado de fora e se for só para as nossas crianças, é isso? Podemos pensar nisso, porque a gente crê que em novembro pode ter abertura. Podemos pensar nisso. Rascunhar, por enquanto. Uhum. Entendi. Novembro, outubro, a gente já tem uma noção, né, Sim. pastor? Mais ou menos. Até uma noção como vai ser. Vai poder. Tá bom. Então tá, vamos orar então. Vou pedir a Sônia que ore. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês, que eu comprei para os meninos um tempo, ó. Não sei se vocês vão ver o contrário. Aprendendo a Bíblia com a Turma da Mônica. Gente, isso aqui é muito top. Vocês não têm noção. Tanto que o Lucas está aprendendo a Bíblia com isso aqui. Está se tornando, às vezes, até tem hora que ele fala que ele não quer fazer o devocional, porque aqui, ó, aqui vocês estão vendo que tem um peixe, tá vendo? E aqui, ó, é separado por livros da Bíblia, por exemplo, Pentateuco, aí tem os livros históricos, tem as cartas de Paulo. E aqui, ó, eles brincam com o joguinho e tem várias perguntas aqui, ó, temáticas, sabe, ó? E aqui tem 2 estilos de pergunta. E outra, a pessoa que não souber, aqui tem o tempo para ela poder ir lá localizar na Bíblia onde que tá, e aí já tem a resposta direta. Então, assim, é muito legal para a gente fazer nessas questões de gincana, né? Se a gente estiver pensando assim, for fazer uma coisa mais fechada, é bom, o Mateus tem aquele negocinho, lembra de bater lá, de acender a luzinha, de responder para a gincana? É muito legal, porque esse aqui pode até de 2 a 6 jogadores. Se for realmente só para a nossa turma, a gente pode fechar, enfeitar bem legal um dos dias e trabalhar esse joguinho aqui, ó, muito legal. Aprende de verdade. Ok, muito bom. Então, assim, o culto infantil vai proporcionar isso também. E domingo de manhã é o estudo da palavra, é o estudo com as crianças mesmo, né? Mas aí eu quero recomendar cada professora ter isso aqui, ó.
esse livro aqui, que fala sobre, a partir do capítulo 4, por exemplo, é a parte mais prática do livro, né? Quando fala do PGM infantil. Então, assim, viu, Sônia? Tem que ter, minha filha, viu? Você tem que ter. Então, assim, compre isso, que é muito bom. Se cada professor puder ter, também é bom. E até se vocês se interessar, a gente pode fazer um estudo em cima disso aqui, né? Como que Separar chama o um ponto livro? uma vez por mês e fazer um estudo, né? Como que chama? Evangelização discipuladora de crianças. Foi o que a irmã Rojane indicou para o Ela pessoal. sorteou, né? Eu Ela tenho, sorteou. já li várias vezes. E tem várias mesmo no final do livro, dicas de culto para PGMs infantil, PGM E, infantil, para os e grupos. Cadê minha camiseta, hein? vai chegar, calma aí. É porque Vou ainda ela mandar tem que receber fazer, lá para Fran. É, o vai mandar GGD, fazer. É GGD. 3G. Gente, Grande já são barriga. 9h30. Você conversa Gente, demais, já são vamos 9h30. embora, estou com fome. Vamos lá. Irmã Sônia, ora a Deus em nome de Jesus. E, viu, Sônia? Você tem liberdade para reunir com as professoras aí antes de novembro, viu? Para poder já ver alguma coisa, tá? Mesmo com o pastor ausente, você pode reunir com elas tranquilo, tá? Aí depois, antes do evento de novembro, te reúne de novo. Mas eu vou deixar vocês com liberdade, tá? Pode orar, minha irmã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa reunião, por tudo aqui que foi falado, ó Pai, por cada projeto, Deus, que os nossos sonhos, ó Pai, possam ser os sonhos do Senhor, ó Deus. Ó Deus, toma direção, Senhor, nos nossos projetos, envia, Senhor, recurso, nos dê sabedoria, nos capacita cada dia, ó Pai, que nós possamos buscar em Ti e que tudo que vier a ser feito seja para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Trabalha nos corações, ó Pai, desde já, que vai ser convidado, cada criança ali, cada adulto, ó Pai, que o Senhor possa estar intercedendo, ó Pai. Estende suas mãos, Senhor, sobre o nosso bairro, sobre a nossa igreja. Dê recursos, ó Pai, entendimento, Senhor, a cada membro. Ó Deus, nos capacita em cada, Senhor, detalhe que ali for feito, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos estar firmes diante do seu projeto, ó Pai. Que nós possamos alcançar muitos corações, ó Pai, que ali naquele bairro precisa, nós sabemos disso. Nós possamos também, Senhor, estar com o coração aberto para te servir, para contribuir, ó Pai, para que a obra, Senhor, possa alcançar, Senhor, em muitos lugares, não só aqui em Uberaba, ó Pai, mas em muitos lugares do mundo. Ó Deus, esteja com o pastor, dando sabedoria, ó Pai, cada dia, abençoando a sua saúde, abençoando a sua esposa, o seu filho. E te pedimos também por cada professor, ó Pai, que eu possa estar capacitando, dando sabedoria, saúde. Ser também com as nossas crianças, em especial, ó Pai, da nossa igreja. Que eu possa estar abençoando cada uma, visitando, dando saúde. Os pais também, ó Pai, que possa estar ali juntos, contribuindo cada dia, para ajudar no ensino, ó Pai, da Tua palavra. Ó Deus, te agradecemos por tudo, ó Pai, por cada momento aqui. E nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor que nos sustenta, o Senhor que envia, Senhor, recurso para a sua obra, Deus. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos uma noite em paz, ó Pai, e um dia amanhã na tua presença. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Minhas irmãs, que Deus abençoe, perdoa a demora, tá? Mas a gente não vai Amém. ficar demorando assim, porque é muitas ideias, né? Então, quanto mais a gente demora de reunir, acumula mesmo trem. Mas, viu, Sônia, tem a liberdade de reunir as irmãs na hora que você quiser, viu? E aí, Deus abençoe. Obrigado pela paciência. A missionária pede desculpa ali, que ela não pôde estar aqui mesmo. Mas aí vai ter outra reunião de boa, tá? Amém, Deus pastor. abençoe. Obrigada. Obrigado pela Amém. paciência. Boa noite. Tudo de bom para vocês.
Obrigado, Tchau. gente. Deus abençoe. Desculpa aí qualquer coisa. Amém. Tchau, tchau.